Graça e paz, querido, tudo bem? Vamos meditar na palavra do Senhor. Convido a todos para fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, consagramos esse momento, consagramos, Senhor, Pai querido, a Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, ajuda para que possamos entender, compreender, Senhor, a Tua palavra, que possamos ser edificados, que possamos, Senhor, receber todas as Suas benesses para nossas vidas, Pai, possamos ser abençoados, agraciados pela Tua presença, o Teu tocar, o Teu mover, Pai, sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, glória a Deus, amém. Então, queridos, a palavra do Senhor diz o seguinte em Provérbios, Provérbios 3, Provérbios 3, que diz o seguinte: não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem, pois o Senhor Deus detesta o que pratica o mal, mas é amigo dos que são direitos. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Então, o que acontece? Deus ele fala através da sua palavra, dizendo para nós não termos inveja. O que é muitas vezes o pessoal do mundo que não tem muitos escrúpulos, conquistando as coisas, adquirindo coisas, né? Aparentemente parentes são próximos. E aí Deus fala o seguinte: não tem inveja, cara. Não tem inveja. Não tem inveja, mas né? Porque isso aí, o final disso aí é tristeza, é dor, né? É só virar a página, você vai ver a história terminando ou tendo coisas que não são agradáveis, porque aonde não habita o Senhor não tem final feliz, não existe final feliz. Então, querido, aqui o Senhor diz: não tenha inveja, não tenha inveja. Agora, como nós conquistaremos essas coisas que nós, nessa prosperidade nessa terra? Como nós venceremos esse mundo, né? Venceremos esse mundo sem o mundo nos vencer? Tem um caminho, assim como Deus tinha ter preparado um caminho para Maria quando houve aquela perseguição lá em Jerusalém, quando o rei Herodes queria matar Jesus, né? Era ainda pequeno, mandou matar todas essas crianças. Ele tinha um caminho seguro para Maria, para caminhar. Assim Deus tem um caminho seguro para nós também. Deus tem um caminho seguro para ti, né? Só que nós precisamos andar dentro desse caminho, aprender a andar dentro desse caminho seguro na qual o Senhor tem preparado, né? Então o que acontece? Veja, e para andar nesse caminho seguro, e nós temos, né, esse caminho seguro de prosperidade, de crescimento, sem usar as artimanhas desse mundo, né, nós precisamos aprender com José do Egito, sabe, que usou o dom para adquirir e conquistar, não só espiritualmente, mas assim, fisicamente, coisas poderosas, né? Tipo, chegou a ser governador, né? Alguém cheio de poder nesse mundo, alguém influenciador desse mundo, né? Então o que acontece? Ele tinha um dom de revelação de sonhos, né? Ele tinha um dom de revelação, Isso é um dom dentro do profético, mas é outra situação que para ser falado, né? Então o que acontece? Aqui em 1 Coríntios, 1 Coríntios, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, olha só que ele nos orienta, né? 12, 1 Coríntios 12, 31, ele diz para nós, o seguinte: por isso se esforce para ter os melhores dons, porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor de todos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Se esforce para ter os melhores dons, ou os maiores dons, né? Então, o José, ele tinha o dom, recebeu o dom do Senhor,
né, lá a semente, e ele pegou e exerceu, contando, por mais que muitas vezes o início ali, o teu dom, quando você vai falar do teu dom, né, do teu dom, parece que vai surgir contra ti, vai se parecer contra ti. Tu vê que quando ele falou do dom, causou inveja, causou desconfiança, causou um monte de coisa, que venderam ele, próprios irmãos venderam ele, não entenderam o dom que ele tinha, ou, né, não viram que aquilo para com bons olhos, que eles tinham ter um benefício maior com ele, com ele perto, né? Enfim, venderam ele porque achavam que ele era uma concorrência, né? Ou queria se achar demais, enfim, né? Então, mas mesmo assim, é preciso para romper a inércia, andar no caminho na qual o Senhor tem nos projetado. No início você vai sofrer essa condição, né? Então o apóstolo Paulo se esforçai. O esforço é para isso, para você não negar aquilo que você tem e usar aquilo que você tem. O dom é uma coisa que você vai administrar ele, que você vai aprimorar ele, né, com o tempo. O dom é uma coisa que você vai, né, e lembra sempre o seguinte, que você tem um inimigo que vai querer atravessar isso e que vai querer tirar, roubar isso de você, né? O inimigo sabe, o diabo sabe que ele pode roubar, tanto que Jesus ele vem e diz que ele vem para roubar, matar e destruir. É isso que ele quer fazer. Se ele destruir o teu dom, ou a tua busca pelo esse dom, você vai, você vai ser um fracassado. Ele vai matar, roubar e destruir, né? Veja, ele preparou o buraco, a cova, e José ficou ali, né? Gritando, mas logo depois o que acontece? Aquela gritaria toda, o desespero de José, um momento difícil, né? No momento difícil de José, veio parecendo que seria o, algo ruim de novo. Foi vendido para uma caravana, né, de comerciantes. E aí depois, quando chega na casa de Potifar, ele precisa vencer a prostituição ali, a questão dessa sexualidade da mulher, né? Que a mulher de Potifar queria ter relação sexual com ele. Então entendesse que. E aí ele não negou, ou não abriu brecha. E o dom dele permaneceu com ele, né? Além da questão psicológica, né? Que quando a pessoa cai em pecado, também espiritualmente, tudo, enfraquece. Ele guardou o dom, então precisa ter força, né? Para equilibrar, não vender. Como Lúcifer, Satanás, apareceu para Jesus e ali queria tirar Jesus daquela direção, né? Oferecendo para ele lá no deserto, assim ele fez para José. Só que não apareceu pessoalmente como ele passou para Jesus, mas apareceu como uma mulher, né? E ali estaria uma decisão. Não adianta brincar, mas depois eu volto, Jesus me perdoa. Volta, pode voltar, mas volta foi enfraquecido. Volta aquela comunicação, ou aquele dom enfraquecido. E dom enfraquecido é, é curto, né? E tu vai ter benefício disso. Não adianta ter um dom, porque o dom ele te abre a visão para enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Você enxergar, você ter uma luz que você, né, tem aquela habilidade. E se você estiver enfraquecido, não adianta. Dom enfraquecido, não adianta nada. É a mesma coisa, uma luz em curto ali, meia fase, tremendo. Não vai fazer nada. Ou vai ter e vai ser envergonhado, né? Então precisamos cuidar, você precisa cuidar disso. 1 Coríntios 14 diz o seguinte, 11, diz o seguinte: portanto, esforça-se para ter amor. Procure também ter dons espirituais, especialmente anunciar a mensagem de Deus, né? Então, digamos assim, o dom, isso vai trazer, levar a mensagem de Deus, né? De uma forma ou de outra você vai levar. Você imagina ali o José. O José ele não negou, né,
ele se esforçou para manter o dom dele, aquela comunhão que ele tinha com Deus, aquela conexão que ele tinha com Deus. Ele confessou diante da mulher de Potifar, dizendo assim, mas como é que eu vou fazer isso com o meu Senhor? Né? Então ele mostrou a fidelidade que estava acima de tudo. Né? Você imagina, de tudo. A mesma coisa aconteceu com Jesus, né? Jesus também, se fosse só aquela. Só fosse aceitar uma proposta de Satanás, Jesus também estaria. A, Jesus já não seria mais o cordeiro, né? Que poderia fazer alguma coisa por nós, estaríamos lascados. Mas Jesus, ele não, negou a Satanás e naquele momento ele teve uma exaltação de Deus. Quando ele venceu Satanás, ali a tentação, ele, ele logo depois apareceu, os anjos o serviram, teve uma recompensa. Então o que nós vimos aqui, queridos? O que nós vimos aqui? Né? Que nós precisamos vencer. Ser tentado, ser o diabo fazer proposta para nós, não significa que você está em pecado. Agora, você negar, aí sim. Né? Quando você negar, aí você está liberto, você venceu. A tentação não é para sempre, ela tem um momento. Então você precisa passar por aquele momento. E também não é uma vez só, vai acontecer outras vezes. Então o que acontece? Você pode botar no lixo tudo que você buscou, ou você continuar em frente guardando aquela unção que está sobre a tua vida. E, aquele dom, né? Aquela unção, aquela quantia que você venceu, aquela quantia que você adquiriu. Então o que acontece? Aqui eu volto a dizer, esforça. Não é uma coisa que seja algo fácil, mas precisa ser esforçado, mas também não é impossível. É algo que você vai precisar a, a ter um direcionamento. Segundo, 1 Coríntios 14, 12 diz o seguinte, 14, 12. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Então o que acontece? Essa procura dos dons vai te botar no foco, né? Essa procura dos dons, ou esse zelo pelos dons, o dom que há em você, vai te fazer que você esteja foco. O foco vai te tirar da inveja, ficar olhando em volta, ver o que os outros estão fazendo. A inveja ela vem por falta de foco, direção. Então quando você está focado no teu dom, no teu dom, ou nos teus dons que você está buscando, que você está querendo, você está zelando, você cria um foco, cria uma direção, automaticamente você vai vencer o mundo, né? José venceu lá a questão da tentação, porque ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, né? O dom dele, sabia que era o dom dele, que tinha o dom dele, e perseverou, porque ele tinha um zelo, né? Ele tinha uma comunhão, por causa que o zelo dos dons traz isso. Então o que acontece, querido? É incrível. O cara foi levar um lixo aqui de cima, o vizinho, e aí tá ali conversando no celular. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas espero que não se atrapalhe. Mas tá tirando a minha concentração aqui. Enfim, glória a Deus, venceremos todos, né? Glória a Deus. Então, queridos, aqui diz que automaticamente quando nós buscamos, nós zelamos e também traz crescimento na igreja, porque está um testemunho, né? Traz um testemunho, o teu dom, o teu zelo, né? Primeiro, o zelo pelo teu dom gera um testemunho para a igreja, porque quando é uma pessoa dedicada a dar os seus dons, não é uma pessoa, né, volúvel. Então, o que acontece? E isso traz um testemunho, traz edificação para a igreja e também para todos aqueles que estão enxergando, estão olhando. Então, veja, o que acontece? Veja que o José, lá na cadeia, ele não tinha usufruído do dom, era apenas o zelo ainda pelo dom, né? Ele lá, o copeiro mora e o padeiro mora, estavam presos numa treta que aconteceu, né? Uma situação que aconteceu ali com o rei. Vai lá e leia e você vai ver. Então o que aconteceu foi que
E lá o José exerce de novo o dom que ele tinha. Se ele exerceu porque ele zelou, todo esse momento ele não tinha enfraquecido, não tinha se desesperado, não tinha se contaminado com o ambiente, de todos os ambientes no qual ele passou. E o que aconteceu? Né? Foi que o copeiro mor, que recebeu o benefício lá da revelação, esqueceu. Então, outra coisa, podemos, a pessoa que está focada nos seus dons, tudo que acontece ao redor não deve se nos contaminar. Né? Aquilo que acontece em teu redor não diz quem você é. Quem você é permanece de toda circunstância. Né? Os, a, o, por mais que o José disse para o copeiro assim, ó, quando tu recebeu o benefício do rei, lembra de mim aqui dentro, cara. Né? E o que aconteceu? Chegou lá, o copeiro esqueceu de José. Então, quer dizer, não pode agora desanimar por causa que não, esqueceu ou não teve retorno, a ingratidão das pessoas. Isso quando estou falando para vocês, eu falo para mim mesmo também, porque isso vale para todos. Então, o que acontece? Né? E, e aí foi um dia, não tem jeito, o teu dom, aquilo que está dentro de você vai aflorar, Deus vai trabalhar em teu favor, porque Deus trabalha a favor daqueles que estão nessa perseverança. O dom de José vem num momento muito útil, uma revelação do sonho agora do rei. Né? O rei teve um sonho e José foi chamado lá na presença do rei. Né? Na verdade, o copeiro lembrou que de José, né? Passou esses dias. Então, é outra coisa, podemos querer quando as coisas acontecem quando nós queremos, né? Temos que ter paciência, perseverança. Ah, então foi lembrado, foi diante do rei. E aí o que acontece? Lá ele exerce de novo o dom, né? De revelar os sonhos, que o significado dos sonhos do rei. E é bem interessante isso, porque quando tu vai ver, o Daniel também teve essa revelação, usufruiu desse dom, né, de revelação, algo bem impressionante. Os dons trazem essa impressão, né? Então, o que aconteceu foi que o rei pega e coloca ele numa situação bem abastada. Bem abastada. Então tu vê que num ciclo todo ele chega. Teu dom, o que te vai fazer você crescer, o que vai fazer você desfrutar das benesses de Deus nessa terra, é o teu dom. Né? É o teu dom. E você precisa passar por essa situação, exercendo esse dom. Deus sempre estará contigo. É tipo assim, muitas pessoas quando a pessoa, quanto sofrimento. Não, quem está dentro pode ter um momento de tristeza. Né? Terá, como todo mundo tem. Assim como a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Então não todos tragédia, toda assim, sempre tristeza. Mesmo você estando numa situação de ruim, Deus ele vai estar contigo. E essa presença é algo poderosa, maior que todas as coisas. Né? Quando Jesus estava ali carregando a cruz, né? E todo desaguentado, cansado, a aparência dele terrível, terrível, terrível. Depressivo para qualquer um que olhasse. E nem desejar aquilo, né? E tinha um monte de mulheres ali chorando e lamentando e gritando, aquele desespero todo, e ele olha e fala o seguinte, ei, vai chorar para o filho de vocês. Jesus ficou, vão chorar para o filho de vocês. Quer dizer, ele estava tranquilo ali, né? Tava soberano. Então, quando nós estamos no caminho do Senhor, por mais que a aparência seja tão tenebrosa, olhando de fora, mas quem está caminhando dentro, há uma vitalidade diferenciada por causa da presença de Deus. Não há nada que mais alegra o coração de Deus e a presença de Deus na vida de uma pessoa quando ela está vencendo, está no caminho, está no propósito.
Então, é aquela verdadeira história, né? Prefiro comer pão com Jesus do que caviar ou picanha com o diabo, né? Então, então isso aí não, é diferente daquilo que nós pensamos olhando de fora, né? Então, só quem está dentro, vivendo aquilo, a Deus a cada passo honrando, caminhando, tendo a confirmação de ser um filho amado, desejado, que está agradando os céus. Então tudo isso está dentro desse caminhar, desse propósito, é um crescimento, é uma evolução, é um dinamismo, né? É à frente. Porque mesmo quando parece que está perdendo, é que você está ganhando. Então, isso são os benefícios, né, do Senhor. Porque quando José perdeu lá o corpo, ele estava ganhando muito mais coisas. Ele estava preparando, galgando para algo maior. O apóstolo Paulo disse, meu alvo é Cristo. E assim eu estou caminhando. Então, esse caminhar é os dons do Senhor. Aquilo que é pequeno hoje, o dom, ou aparentemente você não está vivendo, não está vendo aquilo que está acontecendo, mas você tem. Tudo isso é uma opressão das trevas para desvalorizar aquilo que já está dentro de ti. Para negociar, talvez, que você negocie, para que você volte para trás, e ali cada vez fica mais difícil mesmo. Por isso, muitos não conseguem vencer isso. Mas se você permanecer firme, perseverança, você verá que a luz sempre vem. Após uma curva, haverá uma paisagem diferente. Não importa o que você está vivendo hoje, amanhã pode mudar tudo. E assim vai, entendeu? Até que você chega a uma grande ou uma posição uma mais avantajada sempre, né? Enfim, José chegou a ser governador, porque usou o dom. O dom dele levou ele a ser governador, entendeu? Não tem nada a ver o dom dele com governança, né? Mas só que ele previu, o dom dele previu que haveria fome. E o que acontece? Ele se preparou, né? Se preparou para a fome que virá. Então não adianta que, né? A fome vem. Está preparado, sempre. É uma luta. Até não vencer, a gente vai estar nessa terra. O profeta Ágabo, que aparece no livro de Atos, ele também antevê, veja, ele antevê, ele usa o dom dele, ele usa o dom dele para avisar que haveria um ciclo de fome. 28, né? Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo poder do Espírito Santo e anunciou: haverá uma grande falta de alimento no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então o que acontece? Ele anteveu, vai ter fome. Vai ter fome. Isso no Novo Testamento. Então, o que acontece? Então, a igreja se preparou. Né? A igreja se prepara. A igreja se prepara para a situação, a fome que viria. Agora, não vai mudar em oração a fome. Veja, a tua oração não tem poder para mudar a fome que virá. Mas o teu dom te revela, e a igreja que se preparou. Então você se prepara para passar pela fome. O que acontece é que muitos não têm, não usufruem desse poder, né? Desse poder da revelação ou do dom. É por isso que cada um tem um dom, então um edifica o outro, cada um prepara o outro. Se eu não tenho esse dom da revelação, eu acho que não tenho o dom dos sonhos. Eu gostaria de ter alguém que o profeta Ágabo tivesse uma revelação do futuro assim. Ele ia me edificar, mas talvez ele tenha algo dele que ele precisaria de mim para edificar ele. Ele não é completo, ninguém é completo. Então, os dons, eles trazem isso. Eles trazem esse benefício. Não é algo, para que dom? Para que dom? Né? Não. O dom sem dom é a mesma coisa. É por isso então, que eu digo para você assim, você precisa passar mais tempos buscando dons, em oração. Não usar a oração para buscar as coisas, mas sim buscar os dons. Ou começar a
começar a se analisar, ou a querer, a desejar um dom, sabe? Então, o dom é algo importante para você. Primeiro, vai te botar foco. Primeiro, vai te botar foco para te livrar da inveja. Porque a inveja te derruba um monte de gente aí. Desanima da igreja, desvia a pessoa. Quantos, quantos e quantos? Ou porque tem uma igreja pequenininha, né? 12 pessoas, 10, 20 pessoas. Cara, era Deus que acrescentava as pessoas na igreja. É Deus que acrescentava a igreja, as pessoas à igreja. A Bíblia fala sobre isso. Então, porque fica com inveja daquelas igrejas que tem 40, 50. Quantas aí começa a fazer isso, começa a fazer aquilo. Talvez não tenha estrutura para aguentar. Enfim, Deus sabe todas as coisas, mas descansar no Senhor, buscar no dom, revelação, não, quer porque os outros têm. Aí começam essas coisas todas ruins. Porque muitos aí perdem o amor. E quando perde o amor, perde tudo. Sabe, então precisamos negociar muito, cuidar muito disso. As negociações do Satanás. E o que procurar, achando que a melhor porta é a mais fácil, ou a melhor é a melhor, mas às vezes, muitas vezes não é a melhor. Enfim, né? Muitas vezes a melhor porta é correr. Então, querido, eu digo para você assim, é por isso que devemos buscar o dom, buscar o dom. Eu já tive várias vezes, eu tive algumas vezes sobre essa questão de decisão. E Deus enviar pessoas, sem eu falar nada, pessoas desconhecidas. E Deus me orientar, dizer assim, olha só, nessa situação aí, você pode, eu não sabia qual direção tomar, e aí você pode tomar, pensa aí, raciocina porque tá contigo. Então, porque tem algumas coisas que Deus quer que, ele, ele quer que nós tomemos aquela decisão que ele quer, ele deseja que nós tomamos. Que pode dar alguma coisa na frente, enfim. Mas tem outros que ele decide, deixa por nós tomarmos. E o que acontece? E já tive essa já usufruí disso, de alguém chegar para mim e dizer para mim assim, Deus está falando para mim assim, que dessa encruzilhada que você está, aonde que você, a decisão que você tomar, essa aí vai estar contigo. Então foi um irmão lá de Estrela. Cara, foi muito doido aquele dia. E várias outras vezes, né? Quando Deus enviou também um profeta lá dos Estados Unidos também, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, falou, me direcionou, sabe? Então nós estamos galgando para uma direção na qual Deus está falando. Não seguindo aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós direcionamos, que eu penso, enfim, eu já também ajudei muitas outras pessoas a se posicionarem, a posicionar naquilo que Deus mostrando o caminho, e ajudando também a permanecer essa no caminho, então, como também foi ajudado, mas tudo através de dom, né? Tudo através de dom. Até mesmo o comércio. Então nós estamos galgando. Hoje podemos estar no caminho, não sei que parte do caminho estou comparando a José, né, fosse no caso, assim, o nosso balizador de hoje, mas estamos no caminho, né? Estamos no caminho e glória a Deus. Graça e paz, querido. Pai, em nome de Jesus, Pai, que essas palavras que eles escutarem, Pai, que eles sejam uma bênção, que eles possam usufruir da direção do Senhor e buscar os dons, Senhor, do Senhor na vida deles, Pai. Eu abençoo, Senhor, cada vida que escutar, Pai querido. Peço, Senhor, a tua mão sobre eles, que eles possam vencer esse mundo em nome de Jesus. Amém.